Boa noite. Obrigado ao pessoal que está aqui prestigiando a palestra. Meu nome é Flávio Pessoa. Sou designer gráfico formado na UFPE e trabalho com design editorial e com infografia no geral. Fui convidado pelo pessoal da Campus Party para falar um pouco sobre DataVis, como é o apelido Data Visualization, visualização de dados, que é como a gente conhece. E eu achei uma oportunidade muito boa essa que o pessoal da Campus me ofereceu de falar sobre Data Visualization, porque é uma coisa que eu faço muito no automático no dia a dia. Eu tenho uma demanda grande de infografia, de tomar conta de maneiras diferentes de fazer gráficos. Eu trabalho na revista Super Interessante e esse é um momento bom para eu poder refletir um pouco como que eu faço visualização de dados, para que serve, o que a gente acaba caindo muito em lugar comum, etc. E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Acho que primeiro, só colocando um pouquinho de background na história, eu trabalho basicamente com design editorial e nos lugares que eu trabalho existe muito forte a cultura da visualização de dados, da infografia, como uma maneira de informar e deixar o público mais bem esclarecido com fatos e eventos que a gente não consegue descrever de uma maneira tão clara, de uma maneira textual e corrida. É uma maneira de você quebrar informações, mostrar coisas e relações que você normalmente não conseguiria ver com texto. E essa cultura e esse tipo de pensamento é o que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês também hoje. Primeiro, eu acho que a gente precisa tentar descobrir o que significa essa palavra DataVis, assim, que é meio que um bicho de sete cabeças, uma palavra que se tornou tão em voga nos últimos 10 anos, assim, mais ou menos. Eu acho que o que eu queria falar principalmente é o preconceito que as ideias pré-moldadas que a gente tem desse termo, os lugares comuns que as pessoas normalmente associam ao termo visualização de dados ou DataVis. Primeiramente, eu acho que existe uma ideia de que visualização de dados em geral, são coisas que são visualmente complexas, são coisas muito abstratas e com muita densidade visual. Você não consegue entender elas direito, mas você vê que é uma coisa que está querendo passar alguma informação, mas você fica meio que perplexo. Tem uma cara quase de uma arte meio abstrata, assim, mas é bem atraente e, ao mesmo tempo, você não entende direito a estrutura dela. Você tenta compreender assim um pouquinho mais. Um outro lugar comum que a gente associa o termo é muito falado que visualização de dados está muito atrelado a um ponto que estamos hoje em dia de acumulação de dados e de análise de dados para tentar entender todos os passos, toda tomada de decisão já que existe empresarial, pessoal, ela é muito determinada por uma coleta de dados pesado, que é o que a gente chama de Big Data. E geralmente as pessoas acreditam que visualização de dados é uma coisa que tem uma profundidade, uma complexidade de informação muito grande, maior do que elas próprias podem absorver assim. É algo que é de uma complexidade grande de tentar entender. E um outro problema, um outro ponto negativo que as pessoas associam ao termo Data Visualization é uma questão de leitura, de entendimento, assim. Frases muito comuns que eu já ouvi de pessoas tentando, quando estão próximas ou vêm, a gente está conversando sobre visualização de dados. Isso é difícil de entender, isso é inútil,
isso não serve para nada. São frases clássicas, porque as pessoas meio que não conseguem compreender a mensagem mais básica, ou pelo menos elas já estão meio predispostas a olhar para esse tipo de página e ter esse tipo de atitude, ver aplicativo, ou, enfim, esse tipo de expressão visual. Um ponto também que eu queria só deixar talvez um pouquinho claro, que eu vou me focar mais em questões da visualização de dados, mais do meio impresso, que é o que eu tenho também mais experiência, assim. Então eu vou falar muito mais de questões mais estáticas, gráficas, e menos de interação e questões mais digitais, assim. Então esses 3 pontos que eu apresentei aqui para vocês são que a gente normalmente são os lugares comuns que a gente associa com o termo Data Visualization. Isso aqui, por exemplo, se a gente mostrar para alguém, talvez seja uma imagem daquelas que você perguntar para dar uma legenda para a pessoa vai falar que isso é uma visualização de dados, e ela vai falar, isso aqui é visualmente super complexo, tem essa série de linhas e pontos meio que formando um padrão super abstrato, e parece que está passando muita informação, mas eu não estou conseguindo entender, e no último limite, não estou entendendo nada do que isso está querendo passar. E eu vou tentar quebrar um pouquinho dessas barreiras para a gente tentar ver que existe um processo que a gente pode rever esses olhares, e tanto das pessoas que leem esse tipo de... são o público da visualização de dados, como as próprias pessoas que produzem ou estão querendo começar a produzir visualização de dados. A pergunta que a gente precisa fazer quando a gente se depara com esses conceitos negativos é se visualização de dados é somente isso. Se visualização de dados é somente um visual complexo, é uma quantidade de dados absurda e é uma coisa super incompreensível, assim. Se a gente fosse plotar as opiniões das pessoas, os lugares comuns, a gente teria esse gráfico de pizza, que a gente considera normalmente uma coisa um pouco mais simplória, um pouco mais limitada, assim. Obviamente isso aqui é uma piada, mas para mostrar assim que a gente teria essa divisão, o olhar do Data Visualization é muito apoiado nesses pilares, assim, nesses conceitos. E eu apresentei também esse gráfico de pizza aqui porque ele vai ser muito útil para a gente, para eu contar contar uma história aqui, no caso. Que é a seguinte, quando a gente olha esse gráfico de pizza, a gente não associa muito a uma coisa muito sofisticada, não associa a uma análise muito bacana, ele tem limitações, você não consegue compreender direito as diferenças de valores, porque é difícil, a área é uma coisa difícil de calcular normalmente, e tem poucos recursos assim. Mas ele consegue cumprir uma função da visualização de dado, que é apresentar uma interpretação que você normalmente, uma informação que você normalmente não conseguiria ver. Na nossa piada, no caso, seria igualar as opiniões sobre a Data Visualization. Você vê meio que existe um consenso entre as pessoas, na piada, que essas coisas são meio que iguais, assim, as pessoas veem da mesma maneira, tem as mesmas características, assim. E você para pensar, poxa, mas isso é super simplório, assim, por que você está falando disso? É bem simples, na verdade, mas a gente pode fazer bastante com coisas mais simples, elas são unidades bem importantes para a gente construir coisas. Por exemplo, se a gente quisesse fazer uma análise de outras expressões visuais, fora a visualização de dados, por exemplo, Instagram, quadrinhos, GIFs, esculturas, filme. Obviamente aqui também é uma análise um pouco mais cômica, mas aqui existe já a gente já abre um leque, somente multiplicando a forma, a gente consegue ter uma segunda layer de informação. A gente consegue ver, por exemplo, que a informação de que tipo é uma coisa que
as expressões visuais que a gente está falando aqui, no geral, elas são consideradas profundas. Tipo, o filme mudo é quase todo o globo, não sei o quê. E você pode, por exemplo, dizer a partir daqui, só olhando isso, as pessoas acham filme mudos coisas mais complexas do que visualizações de dado. E essa coisa somente de multiplicar, de você estender um bloco simples de visualização, que é o gráfico de pizza, e multiplicar ele, você já tem você começa já a abrir leques para outros tipos de coisa. Por exemplo, aqui a gente já tem uma coisa que normalmente as pessoas chamam de visualização de dados. Isso aqui foi produzido pela National Geographic. É uma visualização que eles produziram ano passado. É uma pesquisa sobre consumo de alimentos no mundo inteiro. Eles pesquisaram vários bancos de dados. Uma coisa de tipo, quase 5 décadas eles analisaram e plotaram. Cada dessas cores está informando um tipo de alimento que é consumido, no caso. Aqui a gente vê essa área aqui marrom, falando que a grande coisa que é consumida no mundo são grãos, assim. E você tem uma coisa, aqui do lado tem essa barra que você consegue entrar em cada um deles e analisar por país o consumo de cada um. Eu estou sem conseguir mostrar aqui a animação para vocês, mas se você dá play aqui, existe uma animação que vai mostrar isso ano a ano. E é basicamente utilizando a forma do gráfico de pizza. Uma coisa que a gente vê normalmente como super mais limitada, ela tem uma força narrativa super importante para contar como que a gente mudou o nosso padrão alimentar, um padrão cultural tão importante. E é meio que isso, assim, visualização de dados, a parte dos formatos, a parte da linguagem, é muito você utilizar coisas que já estão aí, coisas que são tradicionalmente da estatística, de relatórios financeiros, coisas que estão aí já há mais de 1000 anos, cartografia, e usar esses blocos elementares de informação e você meio que ampliar eles, conectando eles, integrando eles. Algum desses formatos básicos, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês bem rápido. Um dos mais tradicionais é o famoso gráfico de barra. O gráfico de barra é super prático para você comparar uma variável e seus valores. Assim, você consegue ver claramente, porque é uma tradução rápida. O valor ele equivale à altura de uma barra e você consegue ver basicamente, isso aqui vale mais do que isso. Isso aqui, esse conjunto aqui está muito mais acima. Isso aqui está ao dobro. Isso aqui é um gráfico de barra simples, mostrando faturamento de empresas fabricantes de armamento. E o legal do gráfico de barra, começando com ele é super básico, ele é tão simples, assim, tão poderoso, e ele é muito utilizado como uma coisa estrutural para coisas super complexas. Aqui... Isso aqui é bem difícil até de ver, porque a gente está vendo um grande colorido, assim, uma coisa meio que degradê. Cada um desses pontinhos coloridos é uma aparição de um herói da Marvel nos quadrinhos dos Vingadores. Esse círculo inteiro está mostrando todas as revistas dos Vingadores da editora Marvel. E o que ele queria fazer? Primeiramente, ele tentou identificar cada um dos heróis que estavam na capa pela cor. É um projeto super complexo de programação, de identificação, mas você tem o gráfico de barra aqui. Se você olhar todas essas linhas que são, na verdade, raios que estão meio que saindo desse círculo, desse aro, a altura de cada um deles está mostrando a quantidade de personagens. Existe uma tendência, às vezes, a ter, você consegue ver, aquilo ali tem menos personagem, tem mais personagem, e é basicamente a premissa de um gráfico de barra utilizada dentro de uma visualização super complexa. Essa aqui é uma visualização também que você consegue acessar, cada ponto você consegue clicar e ter um zoom, mas é um troço que eu trouxe basicamente para exemplificar como uma estrutura clássica, ela está embedada numa estrutura visual super complexa, que a gente normalmente acredita que é super complexa, mas se a gente quebrar ela em elementos, a gente consegue identificar coisas mais simples. Aqui é o gráfico de linha. Gráfico de linha é basicamente uma coisa super importante para você analisar uma variável dentro de um espaço de tempo. Aqui é uma análise da Bloomberg, do serviço financeiro Bloomberg, de notícias também.
que eles analisam como 2014 foi o ano mais quente de todos os tempos. Todas essas linhas que estão mais esmaecidas embaixo, elas estão mostrando cada dia do ano o ponto mais quente, a média de calor que fez na Terra. E a gente consegue identificar. Aqui também existe uma animação que você vai vendo ano a ano, ele vai colocando os anos, ele vai sobrepondo e chega no final e tipo, mano, 2014 foi muito mais quente. Não tem conversa disso, é um fato muito claro, assim. O legal, por exemplo, isso aqui já tem uma certa complexidade que a gente consegue chamar de visualização de dados, porque existe uma coisa de animação, etc. e tal, mas essa coisa de usar o tempo para você seguir, você olhar uma variável, um valor ou outros valores, é uma coisa que é utilizada sempre em data visualization, em coisas mais complexas. Esse aqui é um outro gráfico super famoso em relatório científico, análise de dados científica, de partes por milhão de determinados elementos químicos, etc., que a gente chama de scatter plot. Cada um desses pontos, obviamente, é uma informação numérica. Cada ponto é um par de valores do eixo X e do eixo Y. E ele é super importante para você tentar visualizar uma tendência quando você tem uma gravação de informação muito grande. Você tenta entender como que as coisas acontecem quando você modifica talvez um pouquinho mais o pH de alguma coisa. No caso aqui, é uma análise de votação na Rússia, no caso. E esse scatterplot é um troço super importante porque desde muito cedo ele é um negócio que normalmente é utilizado em artigo científico e ele tem um tamanhico assim, é uma coisa super pequena e ao mesmo tempo ele tem uma informação muito grande, é muito valor que você consegue enfiar aqui dentro e é um troço que também informa muitas visualizações. Esse formato aqui, por exemplo, é uma evolução do scatterplot. É chamado de bubble chart. Enquanto que no scatterplot a gente analisa duas variáveis, pelo x e pelo y, no bubble chart, o próprio nome diz, é gráfico de bolhas. Cada um dos pontos do scatterplot tem uma variável diária, em que você analisa uma terceira variável. Esse em específico fui eu que fiz na minha antiga revista, na época Negócios. É um ranking que a gente produzia sobre... Era um ranking de empresas brasileiras e a gente analisava elas por governança, por questões financeiras e tentava atribuir uma análise meio que subjetiva para cada uma das empresas. E a gente tentou enxergar com isso, ver se existia um padrão entre quanto que eles faturavam, que é esse eixo, ou seja, quanto essas bolas estão mais lá para cima, essas são empresas que faturam pra cacete. Aquela bolinha amarela lá em cima é tipo Vale ou Petrobras. Essa escala tá tipo até logarítmica. A partir do meio, ela tá tipo indo de tipo bilhões e bilhões de reais, na verdade. A gente até explicou isso aqui numa legendinha. E o tamanho da bola é uma outra variável, que é o tamanho dos ativos, que é aquela coisa da quantidade, da propriedade, de quanto que de físico de uma empresa possui, assim, basicamente. E a gente colocou até mesmo uma quarta variável, que foi a cor. Empresas que são capital aberto, que são vendidas no pregão da bolsa, você pode participar. E a grande maioria das empresas que a gente conseguiu analisar, que são as empresas de capital fechado, não existe participação de acionista, não sei o que, etc. E a gente tentou ver essa ascensão, tentou fazer algum tipo de análise. Foi um exercício bem bacana, assim. E foi muito massa fazer esse gráfico em específico, porque eu tinha todas essas informações, a gente tinha esse desejo de analisar isso. E foi muito tipo, putz, a gente pode analisar cada um deles com tamanho, com gráfico de barra. E é muito isso, assim, a gente tem... A própria altura dos pontos é um gráfico de barra, se você for parar para pensar. Você consegue muito ver uma desconstrução de formas mais básicas, entrando em coisas mais complexas, e a partir daí você consegue ter um controle, você consegue ter um entendimento, você consegue explicar para as pessoas mais claramente as coisas.
Outra coisa que a gente não considera muito um formato de visualização clássica, mas mapa, velho. Mapa é super importante em informação geográfica, coordenada, informa a gente padrões de cultura, tanta coisa. E no geral, é um troço que é super utilizado por visualizações de dados mais complexas. Um mapa tem uma base... Ele te dá uma base para fazer leituras muito globais e muito pessoais. Você pode fazer com interações, você consegue identificar padrões, por exemplo, de consumo de drogas, seca, temperatura, padrões de votação. A gente vê muito isso durante a época de eleições, aqueles mapas que eles pintam de cores quem votou em tal partido, quem votou em tal partido. Esse aqui é um gráfico que eu admiro muito, eu acho sensacional. Pena que ele está estático, desculpa, gente. É um mapa que mostra as velocidades dos ventos nos Estados Unidos. E cada uma dessas linhas, ela tem uma direção e uma intensidade. Quanto mais branca, é porque está muito mais forte. E você vê todo um padrão de como se forma o clima nos Estados Unidos. E isso é alimentado automaticamente. Existe uma informação do Serviço Meteorológico Americano que o mapa te dá aqui na hora. E é super lindo. E você começa a ter, você consegue fazer meio que fotografias ou momentos específicos para cada mapa. Isso é super importante também. Cada vez que você olha uma visualização dessas em um momento diferente, você tem um insight, uma análise nova. Esse aqui é super feio, eu sei que mas é super importante também, que a gente chama de Sparkline, é uma coisa criada até recentemente, que é basicamente um gráfico de linha retirado de quase tudo, dos seus eixos X e Y, não tem legenda, não tem nada. E ele só funciona quando você coloca ele junto a vários, porque qual é o objetivo dele? O importante aqui é você analisar somente essa variação de altura da linha. Porque, por exemplo, aqui no caso é uma coisa que te dá valor de ação durante um determinado período de tempo. O cara que está preocupado, por exemplo, em comprar ação, ele não quer saber o valor específico que uma ação fechou num dia tal. Ele quer saber como que essa ação se comportou durante tanto tempo, porque ele sabe que vai comprar, se ele vai vender, etc. E é super importante isso aqui. E essa coisa de multiplicar novamente o formato, que nem a gente viu ali com o gráfico de pizza, é uma característica e é uma metodologia super bacana para você também ter essa análise. Você consegue ver as coisas separadas, você identifica, você vai para o que você quer também. Esse aqui é um tree map, que é basicamente o mesmo princípio do gráfico de pizza aplicado para um quadrilátero. Um valor vai se transformar numa área e você identifica. O tree map tem essa coisa de pintar e ter essa hierarquia que é bacana. Você consegue ver mais claramente e é bacana porque você consegue trabalhar isso, você consegue escalonar de várias maneiras, é bem adaptável e é super utilizado também em visualizações mais complexas. Esse aqui é um alluvial diagram, é um diagrama que demonstra transação de fluxo de determinados valores. Cada um esses eixos que estão em cima e embaixo, o importante dele é destacar essa relação entre esses dois valores, esses dois grupos aqui. A espessura do fio, ele vai te dar uma informação de valor também, tal. Uma coisa complexa, e aqui a gente já começa até a chamar isso de data visualização, de data vis tradicionalmente, mas é um formato, é uma coisa que já tinha sido feita há muito tempo atrás, em 1800 já tinha uma coisa basicamente parecida com isso. E voltando só um pouquinho aqui, o que é legal de tudo isso que eu mostrei para vocês, desses formatinhos, é entender que os formatos básicos, eles são muito nosso vocabulário, nosso beabá, assim. Eu gosto muito de entender visualização de dados como uma gramática. À medida que você vai entendendo mais o básico,
como essas formas básicas funcionam, para que elas servem. Elas têm momentos que são muito importantes, são muito mais legais de se usar do que outros momentos. E aí, a partir que você entende mais, você vai concatenando, você vai juntando, você começa a fazer visualizações de dados e você começa a entender visualizações de dados mais como uma coisa fluida, que você pode construir um significado através desse vocabulário. E eu acho isso super importante, assim, desmistificar essa coisa de que visualização de dados é um troço hermético, você tem que ficar vidrado para tentar entender. Não. Existem estruturas que te ensinam, que te induzem a entender essas coisas de maneiras mais claras. É uma pena porque é meio que como imaginar que tudo que é gráfico, tudo que é visual também aumenta a nossa capacidade cognitiva de entender o mundo. E essas formas básicas é a mesma coisa, é a mesma coisa que entender geometria, etc., pelo menos para mim. E acho que a gente devia muito ter essa visão de entender essas coisas mais básicas e compreender como fazer melhor a visualização de dados. Agora eu vou falar um pouquinho, eu falei um pouquinho de formato, falei da coisa gráfica, e eu vou falar um pouquinho agora de dados mesmo. Como eu falei anteriormente, visualização de dados é normalmente vista como uma coisa que tem uma complexidade de dados muito grande, muito profunda, você não consegue entrar direito, etc. Você não consegue aprender muita coisa dele, assim. Eu vou voltar de novo para o nosso gráfico de pizza, porque ele vai ensinar aqui para a gente umas coisas. Qual é o dado que a gente vê aqui? Se a gente fosse tentar traduzir, a bola é 100%, seria 33,3% para cada categoria. E é tipo uma coisa besta, isso é tipo o mesmo espaço que a gente gastou para fazer isso, a gente podia ter digitado e ia dar a mesma informação. Aí tipo, puta, talvez não seja tão interessante querer falar disso e tal, não sei o quê. Pois é, essa informação em si, esses valores, são mesmo qualquer coisa. Mas quando a gente volta de novo para aquela coisa de tentar multiplicar, tentar ver globalmente as coisas, o que acontece? Normalmente a coisa de comparar característica de coisas complexas. Por exemplo, filme mundo super complexo, GIF complexo pra cacete, esculturas nada complexo. Eu consigo falar, por exemplo, filme mudo é uma coisa mais complexa do que DataVis. As pessoas acreditam nisso. Mas isso é uma coisa que não está escrita, isso não foi tipo um valor, uma tabela que me disse. Isso foi uma inferência, uma informação que eu tirei dessa visualização. Isso foi um dado também. Isso que é importante ver, assim, que a informação, que o dado não é somente a transcrição pura da informação que a gente tem para uma visualização. É até, na verdade, isso a gente também pode considerar uma função da visualização de dados. Pegar um número, um valor e transpor ele graficamente. Não é a coisa mais útil, tem muita gente que acha que isso é somente informação visual, não é uma não tem uma análise, etc. Mas eu acredito que existe sim um espaço para a gente poder chamar isso de visualização de dado. Mas o mais legal que a gente pode fazer com visualização de dado, com os formatos que a gente mostrou antes, não é somente listar, não é somente enunciar os valores, é a gente aprender alguma coisa com eles, é tipo ter algum tipo de insight diferente. Essa visualização aqui, eu acho sensacional, ela ganhou o prêmio, um campeonato que fizeram de um negócio chamado Information's Beautiful. É uma menina da Hungria. Cada uma dessas colunas é um ano, cada uma dessas linhas é um gênero de filme. O que está sendo analisado? Se você for olhar um pouco mais de perto o gráfico, você vai ver que existem 3 pontos numa barrinha e eles estão refletindo numa outra barrinha. Esses 3 pontos são os filmes com a nota mais alta no Rotten Tomatoes, que é um site criado por usuários que avalia criticamente cada um deles. É quase uma avaliação uma avaliação crítica, assim, um critério artístico para o filme. Enquanto que a informação que está nessa outra barra é de dinheiro.
cada um dos pontos ele solta um raio que tem um ponto maior, que é quanto o filme arrecadou aquele ano, e o ponto menor é quanto o filme custou. E você vê que ela não dá nenhum dos valores. Ela não, tipo, coloca uma legendinha aqui do lado e fala, aqui é 80 milhões de dólares. Isso não é importante para ela e parabéns para ela por ter pensado isso. Porque o mais legal é olhar para isso e você tentar ver que, por exemplo, essa terceira fileira de baixo para cima, que é documentário, é um troço que quase não tem lucro, mas ele tem vários pontos altos, é algo que é visto criticamente, tem uma aceitação artística super boa. E esse tipo de informação, você não consegue olhar esses valores se você colocasse todos eles numa tabela e você não ia conseguir resolver isso, entendeu? Você não ia conseguir entender isso claramente. Outra coisa importante também, quando a gente fala de visualização de dados, a gente tem essa coisa muito de tipo, eu estou mergulhando no mar de números, quero entender tudo e tal. Mas é só número, é só dado que a gente entende? Não, a gente pode usar isso, dado, a gente pode abranger para várias coisas. A gente pode abranger para cores. Isso aqui foi uma infografia produzida lá na revista esse ano, analisando as cores das bandeiras do mundo. A gente utilizou um formato meio de barra, meio de tree map, e literalmente todas as cores das bandeiras estão analisadas nessa faixa maior. E é um trabalho super legal, porque você vê, mano, vermelho e branco domina, assim. Alguns diriam até que é uma coisa meio engraçada e tal, mas você consegue tirar coisas divertidas, você consegue ter insights de várias coisas, não só numéricas. Aqui é uma outra. Esse caracol todo, na verdade, é uma visualização super complexa feita pela Scientific American, falando de padrões de semelhança entre sabores de comida pelo mundo. Cada um dos pontos é uma comida. A linha vermelha são as conexões do tipo, comida tal tem o mesmo tempero, tem a mesma coisa. Quanto mais grossa, mais elas têm em comum. E é um tipo de coisa que você não ia conseguir lendo, entendendo, e ela tenta, nessa sua mega complexidade, te dar isso. E é muito legal e a gente vai voltar para ela. Esse aqui, quem já viu a matéria do Fantástico conhece, talvez, é o Selfie City. É uma pesquisa que fizeram em várias capitais, analisando fotos de Instagram, de selfies em específico, e analisando padrões do tipo, se a pessoa inclinou, se a pessoa sorriu, se a pessoa olhou para cima, se a pessoa olhou para baixo. E, mano, é uma informação que até muita gente criticou na época, tipo, a que ponto chegamos? Nós estamos obcecados em analisar coisas tão fúteis. Mas, mano, isso aqui é um quadro super importante de padrão de comportamento e tal, e você pode ter isso com visualização de dados. Esse aqui é uma outra visualização de nomes de ruas comuns nos Estados Unidos. Aqui eles dividem, tipo, nome de presidente, rua que tem número e tal, super bacana, do New York Times. E esse aqui eu acho fantástico, é uma visualização simples, porém completa, mas bem detalhadinha, de todas as partidas da Copa do Mundo de 2010. Foi um cara que fez um pôster, que aí ele analisa passe de bola que deu certo, chutes a gol, que são esses triângulozinhos azuis, e os pontinhos vermelhos, que são gols. E nesse padrão geométrico maluco, você consegue ver que, tipo, sei lá, Camarão contra Dinamarca, tipo, tentou pra cacete chute a gol ali no triângulo, e na verdade o triângulo é chute a gol, né? E, puta, mas na verdade Dinamarca matou 2, e você tem também uma coisa engraçada de tentar entender as coisas físicas, não sei o que, de uma maneira gráfica, de você ter essa informação vindo para você de uma maneira diferente. E aí, quando a gente volta para olhar na verdade eu pulei um pouquinho aqui só voltando um pouco essa parte dos dados, uma coisa que é super importante, que eu não falei, que não fica muito claro aqui, é a questão de manter os dados limpos, manter os dados organizados. Existir uma consolidação de informações. Existem muitos bancos públicos de informações, troca de dados, etc. E é uma cadeia muito junta de gente trabalhando para um fim próprio, assim, para ter essas informações e você poder fazer o que quiser com elas. É só você olhar direitinho e você tentar entender o que é melhor, qual é o insight mais legal que você quer que o seu usuário tenha, que o leitor tenha, etc. Voltando mais uma vez aqui para finalizar,
é a parte de não entendido da DataVis. E o que as pessoas querem dizer quando falam que não entendem as coisas? Elas querem que elas estão dizendo que não estão conseguindo ler o gráfico. É basicamente isso. Isso é uma coisa que é tanto um problema do dado quanto um problema do visual. Se a gente pega aquela tentativa de piadinha que eu fiz aqui e a gente tenta deixar mais claro que, tipo, as partes mais escuras estão conectadas de uma certa maneira, tenta fazer uma nova conexão visual, tenta fazer uma coisa visual mais complexa, a gente acaba estragando essa visualização. Tem uma regra da visualização de dados que quanto mais complexo a quantidade de dados que você tem, a tendência é que você vai ter que utilizar de mais formatos, mais informações visuais para tentar explicar isso. Mas o importante é você saber dosar, porque existe um termo criado por um cara chamado Edward Tufte, super importante para isso, que é chart junk, que é toda informação visual desnecessária que prejudica a leitura de um infográfico. E isso acontece bastante visualização de dados. Mas ao mesmo tempo que o passar longe é ruim, você também não dá muita informação, também pode ser ruim. Voltando, por exemplo, a gente tinha aquele gráfico da Scientific American, eu coloquei o gráfico errado aqui, mas era aquele que tinha as linhas que a gente estava falando sobre as semelhanças entre comidas. Ele era um troço super complexo, mas ele, quando carrega, ele carrega tipo uma mega legenda, te ensinando passo a passo como você lê, como você se entreter, como você aprender alguma coisa com aquele gráfico. E isso é super importante. É uma das estratégias, assim, do tipo, se você precisa realmente ter um monte de informação, existe também um cuidado, um carinho, tanto da parte da informação mesmo, quanto do formato, de explicar para o seu leitor o que ele está entendendo, que é o contexto, são as legendas, é tudo isso que pode te ajudar a entender mais. Mas uma outra tática que você pode fazer quando você se depara com uma informação muito grande é talvez quebrá-la, separar em blocos. A gente, por exemplo, produziu na Super Interessante um mapa com vários dados sobre pontuação de times, artilheiros da Copa do Mundo. E a gente resolveu dividir ele em 2 mapas. A gente tem aqui um mapa distorcido mostrando classificação das seleções por pontos corridos. E a gente tem aqui todos os nomes dos artilheiros, que eles estão bem quebradinhos dentro dos mapas, por exemplo, um Ronaldo, não sei o quê. E a gente viu que não ia conseguir englobar tudo num mapa só. Principalmente porque a gente é impresso, não tem como você desligar layers, não tem essa interatividade. Às vezes as estratégias são essas, tipo você quebrar as coisas, separar elas, colocar elas em partes específicas para que você entenda elas de maneira mais clara, que nem é o que eu estou tentando fazer aqui na palestra. Esse aqui é também um gráfico que a gente tinha muita informação, mas a gente resolveu quebrar ele todo em bloquinhos de informação, para que o leitor não... E tem essa coisa aqui super importante, que é o código de cores, que aí você consegue entender tudo com uma coisa só. Tem um cuidado de entender o que essa estrutura grande está fazendo aqui, que é basicamente a venda e compra de armas entre países assim. E a gente também produziu isso lá na Super. Isso é bem legal, assim, essa coisa a dificuldade é uma coisa muito mais de você ter uma tradução, de você deixar muito claro para a pessoa que está vendo aquilo, como que ela pode entender, seja retirando, subtraindo elementos, seja adicionando legendas. Mas eu não terminei aqui, porque eu pensei, fiz essa palestra toda e fiquei muito na cabeça por que a gente passa por todas essas especificidades técnicas, todo esse trabalho para informar alguém alguma coisa. Por que a gente quer falar? Quando eu era mais novo, eu comprei esse livro aqui, Desvendando os Quadrinhos. Eu achava que ele ia me ajudar a fazer quadrinhos na minha inocência, mas na verdade é um livro de um cara, Scott McCloud, que tenta explicar os quadrinhos meio que o que eu tentei fazer aqui hoje com o DataVis, que é tentar entender as partes dele super separadinhas, tentar entender como elas funcionam, como elas são um bloco de uma coisa maior, para um entendimento maior. E ele também chega num ponto, que é o ponto que eu acho que é mais legal do livro, e tenta dissecar como é que os estágios de um envolvimento de um menino que gosta de fazer quadrinho.
ele explica basicamente que você começa pelo superficial, assim como a gente começa fazendo visualização de dados. A gente começa meio que copiando as formas mais básicas, a gente faz gráficos mais simples. À medida que a gente vai fazendo coisas mais complexas, a gente começa a ter uma experiência maior com estrutura, com integrar coisas, com ter análises diferentes. E a gente chega, geralmente, quando você está lidando com visualização de dados, num ponto que você se pergunta onde que eu posso chegar com isso? Qual é a informação máxima que eu posso passar para o leitor? O que tem de interessante? Porque tem muita história para contar. E não são só histórias fatuais, não são só eventos que a gente pode aprender. Existe muita coisa subjetiva, existe muita história que não são somente fatos puros, assim, que a gente pode explicar através de visualização de dados. Isso aqui é feita por um cara chamado Jonathan Harris. Ele é tipo o rei desse tipo de coisa. Ele lida muito com subjetividade, com experiências humanas. E ele minou da internet, tipo, tudo que as pessoas estavam sentindo, assim, do tipo sentimentos, frases, etc. E ele colocou numa visualização que era atualizada dia a dia. E você meio que tinha um retrato do zeitgeist, do momento que as pessoas estavam passando naquele determinado momento nos Estados Unidos e tal. Ou, por exemplo, a gente tem isso aqui que parece mais uma visualização mais tradicional, mas na verdade é um relatório feito por um cara chamado Nicholas Feltron. E é um troço que ele faz desde 2006, 2007, não sei direito, que ele se analisa. Ele analisa o ano que ele teve, os e-mails que ele mandou, os relacionamentos que ele teve, músicas que escutou. E é muito louco porque ele tem uma linguagem, fora a cara do próprio relatório, a estrutura e a maneira como ele apresenta as coisas é muito um relatório de uma empresa, de uma pessoa só. Fora o cara ter feito isso, porque ele queria realmente aprender alguma coisa sobre ele, ter um autoconhecimento maior, existe uma coisa muito de quem segue o cara muito, você vai se afeiçoando, assim, meio que você vai vendo quase como se fosse um álbum de família aqui. Você, puta, o cara esse ano tá escutando tal coisa, ele tá aprendendo isso, não sei o quê. E é muito legal e é muito inspirador, do tipo, você pode ter visualização para os grandes problemas, ela pode tomar conta de coisas mais complexas, você pode analisar coisas que são difíceis, mas essa coisa de você enxergar a visualização de dados como uma série de coisas mais simples, baseadas em coisas mais simples, também te dá um nivelamento de tentar entender que às vezes as próprias histórias podem ser mais simples. Você pode tanto querer contar uma coisa meio lírica ou qualquer coisa, mas você também pode entender bastante sobre sua própria vida, que é uma coisa bem bacana, assim. E é isso. Obrigado. Eu não sei se tem tempo para... Acho que não tem tempo para pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo, então. Obrigado, gente, por ter ficado aí.